E aí, eu sou o Yu. Deixe seu like e se inscreva para novos vídeos. Esse é o anime onde a colega de classe do protagonista faz várias atuações de garotas com o objetivo de agradar ele. Então bora que bora para um dos melhores animes de romance da temporada. O anime começa mostrando Rin Nakamura perdida no seu primeiro dia de aula. Ela encontra o protagonista chamado Eiji Kitayama e pergunta onde fica o clube de teatro. O prota então se apresenta como presidente do clube e diz ser o único membro no momento e fala que adoraria que ela participasse. Ela aceita e fica encantada com Eiji. Os dois vão até a sala do clube, e quando abrir a porta a garota fica surpresa, pois tinha várias pessoas no local. O prota explica que ele mentiu sobre ele ser o presidente, e que o clube não tinha membros, ele fez isso apenas para ela aceitar entrar no clube. A garota fica desconcertada. O presidente do clube e mais um outro membro pergunta se de fato ela quer entrar no clube. Ela relata que tem interesse em atuar. O presidente já entrega um roteiro e pede para ela atuar agora mesmo. O presidente começa a atuar de uma forma bem engraçada, fazendo todos rirem. Já na vez dela, ela começa a atuar de uma forma bem profissional, deixando todos impressionados. O presidente não pensa duas vezes e aceita ela no clube. Momentos depois na aula de educação física, o prota se lamenta para Rin, dizendo que todo garoto gostaria de ser popular ao menos uma vez na vida. Ela fica surpresa por saber que ele se interessa por essas coisas. Ele sonha em ter um harém. A garota, depois de ouvir isso, começa a atuar chamando ele para sair. O prota, sem entender nada, pergunta o que foi isso, e ela explica que estava atuando se passando por aquelas garotas safadinhas. Ele diz que Rin é uma pessoa legal, por estar atuando para entregar uma experiência de um harém de mentirinha a ele. Então ela faz novamente, porém agora se passando por uma tsundere. O prota fica fascinado pela atuação dela, sem saber qual das duas foi melhor. Ela então diz que por algum motivo gosta de atuar para ele. Eiji pergunta se isso também era uma atuação, e ela toda envergonhada diz que sim. Ele fala que de todas essa foi a melhor. Momentos depois, na volta para casa, ele pede para ela ensinar a atuar. E no meio da conversa ela vai atuando se passando por várias meninas, como a caladona e a descolada. O prota acha tudo aquilo muito difícil e diz que provavelmente nunca vai conseguir atuar assim, e a garota rir de sua cara. No outro dia durante o intervalo na escola, o prota está pintando um quadro para o festival cultural. Rin pede para ele parar por um momento e ir comer. Ele fala que não pode perder tempo. Então ela se passa por uma garota fofa e diz que vai dar comida na boquinha dele e faz a mesma coisa se passando por descolada. O prota fica empolgado e entrega uma orelha e pata de gato para ela. Rin fica com muita vergonha, mas mesmo assim atua se passando por garota gato, deixando o prota preparado para ir de Vasco ali mesmo de tanta emoção. O prota vai pegar seu celular para tirar fotos dela, mas percebe que ele sumiu. A garota então raciocina que essa é a chance dela conseguir o seu número. Ela atua mais uma vez se passando por uma garota atrevida e pedindo seu número para poder ligar para seu celular, e pede novamente atuando de tsundere. Então ela liga, e o prota consegue achar o seu celular. E como os dois são bem bestinha, começam a conversar pelo celular um do lado do outro, com o prota agradecendo pela ajuda. Horas depois na sala do clube, Rin chega e vê o prota sozinho. Ele diz que geral foi para o ginásio. Rin pede ajuda dele com o seu trabalho de artes. Ele pensa um pouco e implora para que ela peça atuando de forma descolada. A garota então pede fazendo a atuação. Ela mostra o seu trabalho de artes, que parece que foi feito por alguém de 4 anos. O prota diz que vai ser muito complicado, mas a Rin pega pesado e faz uma atuação de uma garota mimada pedindo para que ele faça. E no final o gado pintou tudo para ela. Momentos depois o clube está reunido, e o roteirista está contando história de terror, assustando todo mundo inclusive ele mesmo, mas a Rin foi quem ficou mais assustada. Quando geral foi embora, ela pede para o prota aguardar enquanto ela se arruma, pois ela está com muito medo. Ele diz que ficou muito empolgado imaginando a tsundere e a mimada com medo. Ela então se passa pela mimada, e o cara quase quebra a porta querendo ver a cara dela. Depois dessa situação, Rin até perdeu o medo que ela estava. Mais tarde, a Rin vai até a sala do prota buscar ele para irem pro clube, porém o cara tá dormindo na sala. Ela tenta acordar, mas ele tá mais cansado do que quem trabalha com CLT. Ela então pensa em fazer alguma travessura com ele, mas desiste. Ela fica atuando com ele enquanto ele dorme.
mas do nada ele acorda e vê ela segurando sua mão. Rin responde que era apenas a safadinha fazendo travessuras com ele. O cara fica maluco e diz que vai voltar a dormir para que ela possa fazer novamente kkk. Momento depois, o prota diz que já está cansado de seu papel de parede, e pede uma foto dela. O cara é atacante. Ela começa a atuar, porém ela está com muita vergonha e as fotos não ficam muito boas. O presidente chega, e ele explica a situação para ele. Então o presidente mostra como se faz, fazendo a Rin rir. É aí que o prota tira uma foto dela. O cara é um gênio. Quando eles estavam indo embora, o prota mostra suas provas a ela. E como ele foi horrível nelas, então ele pede para ver as provas dela. E para sua surpresa, Rin também foi mal em quase todas, inclusive matemática. Ele diz que achava que a safadinha era boa em matemática, então ela atua dizendo que não prestou atenção apenas para que ele pudesse ensinar ela depois. Ele já grita dizendo que amanhã vai dar aula de reforço para ela e fala que vai ficar inteligente apenas para poder ensiná-la. Posteriormente, ela é chamada para ser uma avaliadora de comida. O prota explica que eles vão entrar em uma disputa culinária com um colega chamado Tsu durante a aula de economia doméstica e precisa que ela avalie os pratos. Ela começa a provar, comendo dos 2 pratos. E como ela está gostando do prota, fica tentando descobrir qual dos pratos é o dele para poder escolher, pois se ela escolher errado será como dizer que ela está desclassificando o prota. Ela chuta e escolhe o segundo prato depois de pensar muito, e acaba acertando o prato do protagonista na cagada, mas como o presidente tinha votado no outro prato, deu empate, então o prota tem a grande ideia de pedir que a garota atuasse de mimada, só para ele ver ela votando. Ela diz que na frente dos outros ela não consegue fazer isso. Em outra cena eles estão decidindo qual roupa vão usar na corrida entre clubes. O prota mostra que escolheu um vestido. O prota então fica imaginando qual roupa as atuações dela escolheria. O cara simplesmente ficou viciado nas atuações da garota. Ele até imagina ela com roupas comuns, deixando a menina com vergonha. No outro dia Rin vai para a escola com um penteado novo, e fica imaginando como o prota vai reagir. Os dois acabam se encontrando no busão e ficam impressionados com o cabelo um do outro. A caminho da escola ele diz que qualquer corte combina com ela. Ela pergunta o porquê do cabelo dele está daquela forma. Ele disse que quando acordou não teve tempo de arrumar seu cabelo e começa a tentar atuar dizendo que não conseguiu dormir pensando nela. Mas Rin começa a rir, pois o cabelo dele está muito zoado. Durante o clube o prota está com muito frio, e ela coloca sua jaqueta nele, e faz uma atuação de tsundere dizendo que apenas fez aquilo porque ela não estava com frio. O prota fica todo empolgado, e coloca a jaqueta de volta nela, dizendo que ele que deveria tomar conta dela, deixando ela mais caidinha por ele depois dessa situação. Mais tarde Rin mostra a foto de sua irmã mais nova para ele. A irmã está no fundamental, e é sempre mimada por ela. O prota fica com inveja querendo ter uma irmã mais nova. Nesse momento, a danada começa a interpretar uma irmã mais nova do fundamental. Porém eles discutem que não tinha necessidade da personagem estar no fundamental e chama a garota de cabeça oca. Ela tinha se baseado em sua irmã mais nova, e conta para ele que tinha o costume de fazer cafuné e apertar suas bochechas. Ele pede para ela fazer o mesmo com ele, mas ela fica com vergonha. O prota percebe uma frase na mão dela. Ela explica que era apenas uma frase que precisava lembrar. Ele começa a zoar com a garota, pedindo para ela escrever frases engraçadas, e ela acaba errando a frase que precisava escrever. Então o prota diz para usar o seu braço, e ela, atuando como irmã rebelde, escreve que odeia ele. Mais tarde o prota chega até ela e se assusta, pois ela estava chorando. Rin diz que estava apenas treinando sua atuação, deixando ele impressionado dizendo que quase deu um abraço nela para confortar. Depois de ouvir isso, Rin começa a fingir chorar novamente, porém ele amarela e fica sem saber como agir. Ela então pergunta o que ele vai fazer se um dia ela estiver chorando de verdade. Ele então faz uma careta zoada, e ela começa a rir. Ele explica que iria tentar alegrar igual fez agora. Momentos depois a garota está no palco de teatro fazendo uma apresentação. Ela percebe que Eiji está assistindo, ficando feliz com isso. No outro dia, chega o festival cultural, e os dois estão passeando pelas barradas do festival. E como sempre ela fica fazendo suas atuações para pirraçar o protagonista. Primeiro ela atua como a mimada, falando que está indecisa no que escolher.
E depois atua como a safadinha, perguntando se ele não quer fazer algo azedinho com ela. O prota felizão começa a levar todos os doces da loja para agradar cada uma das atuações dela. Ela diz que apenas precisa levar um. Ele pergunta diretamente a ela qual ela quer escolher. A garota fica tímida já que ele não costuma perguntar diretamente a ela, e sim as suas atuações, então ela escolhe o de creme. Na próxima cena ele está gripado e a garota está preocupada com ele. Eiji chega perto dela e diz que ela é muito gentil. Ela mente dizendo que foi só a sua atuação de mimada que estava preocupada. O prota estava preocupado em como iria voltar para casa naquele estado. Ela atuando como tsundere diz que vai levar ele até sua casa. Ele diz que ter ela por perto deixa mais seguro. E ela como sempre esconde seus sentimentos dizendo que foi apenas uma de suas atuações. Ele entrega uma de suas máscaras para ela usar. O cara tá agindo totalmente diferente por causa de sua gripe. Ele então cai no sono, e logo depois acorda em uma cama sem entender nada. Ele fica surpreso ao ver a Rin. Logo depois eles vão comer a janta que ela preparou. Ele fala que não lembra direito o que aconteceu. A garota tinha ajudado ele a chegar em casa e a trocar sua roupa, alegando que foi a sua atuação de safadinha que fez isso. O prota diz que tá mais para taradinha, deixando ela maluca negando e fala que se ele dizer algo assim novamente não vai mais cuidar dele. Mais tarde, Eiji está pensativo dizendo que os caras que declaram seu amor às garotas são mais populares. Ela fica preocupada por ele estar apaixonado por alguém. O prota começa a fazer uma atuação, atuando que está apaixonado por ela. Rin fica assustada. Mas no final o prota diz estar apaixonado pela tsundere, fazendo ela ficar em choque. Ela começa a atuar como tsundere dizendo que ele precisa ter mais cuidado e pensar no clima antes de fazer as coisas. Ao ouvir isso, o cara vai até um quadro de um céu estrelado e refaz sua atuação, só que dessa vez se declarando para descolada. A garota entra na brincadeira e atua perguntando se ele gosta dela, porém como ela atua tão bem, o prota já não consegue mais continuar com a brincadeira. Ele pergunta se sua ideia de atuar com o quadro estrelado foi ruim ou se ela preferia algo mais casual. Ela responde que gostou. Ele fica feliz por perceber que Rin não é muito exigente. Já ela estava pensativa se perguntando se ele está gostando de alguém. Já à noite, estava nevando, e aparentemente estava rolando uma festa na sala do clube, mas como o prota estava com tarefas de carregar algumas coisas, ela decide não ir para a festa e ajudar ele. Os dois então vão juntinhos com ela segurando o guarda-chuva já que ele não conseguia. Ele rindo responde que seria ótimo poder estar nessa situação com todas as suas atuações, então pelo caminho todo ela vai alternando suas atuações para ele. Mas no final ele diz que está feliz em estar apenas com ela. Depois disso eles entram em férias de inverno, e a Rin está em sua casa esperneando com saudades do Eiji. Ela decide ligar para ele, mas no momento da ligação fica com vergonha, e começa a fazer suas atuações de sempre para esconder sua vergonha. Ela chega a falar que estava com saudades dele, mas como ela fala essas coisas atuando, o prota pensa que é brincadeira. Ele percebe que ela está com tédio e chama para ir em um templo no ano novo e óbvio que ela aceita. No dia do ano novo eles vão ao templo como prometido. Ela estava com muito frio nas mãos, então ele dá seu lenço a ela porém não resolve o problema. Então ele tem a ideia de segurar sua mão. Depois de aguardar na fila, eles fazem seu pedido no templo, e o prota percebe que ela está bem focada nisso. Logo depois eles decidem ir tirar sua sorte. O prota tira sorte no futuro, já ela tira azar mas fica mentindo que foi sorte. Quando as férias de inverno acabam, ela se encontra na biblioteca da escola estudando para as provas. O prota pede para ela relaxar, pois acha que nunca vão ser inteligentes, para mostrar que ela sabe das coisas. Rin começa a falar várias palavras difíceis e obviamente usando suas diversas atuações para isso. Depois disso o prota diz que precisa fazer algo no clube. E como hoje não tinha atividades no clube, ela percebe a oportunidade perfeita de ficar sozinhos e decide ajudar ele. O anime então corta para a cena após ela ter ajudado ele, onde já está bem tarde, e o prota mostra para ela como a cidade fica bonita à noite, porém Rin não está se importando com isso e sim de estar sozinha com ele, e os dois passam um tempinho juntos conversando. Mais tarde em sua casa, Rin fica pensando se o prota sente algo por ela, e deseja que isso seja verdade. Ela também pensa se algum dia vai ter coragem de contar seus sentimentos para ele. No outro dia eles estão ensaiando para uma peça, mas o prota está indo muito mal, e pergunta como ela consegue ser tão boa nisso. No meio da conversa ela toma coragem e diz que gosta de atuar para ele, mas logo depois amarela e fala que foi apenas uma atuação e pergunta se foi boa,
Porém, por incrível que pareça, finalmente o burro do prota percebe que ela não estava atuando, e começa a brincar com ela, mas a garota toda envergonhada, dá uma cabeçada nele. Momentos depois, eles estão juntos novamente, e o prota está lendo um livro que ajuda a conseguir ser mais popular com as garotas. Ele agora acha que está mais próximo de conseguir o coração de várias garotas, porém Rin com suas atuações diz que está brava. Ele fica sem entender o porquê disso. Logo depois ele comenta que gostaria de estar apaixonado e se ele estiver apaixonado ele ainda não percebeu. Depois de ouvir isso a garota fica um pouco triste, pois ela gostaria que ele se apaixonasse por ela. Eiji continua dizendo que o fato dele ainda não saber se está apaixonado é porque ele está apaixonado pelas atuações dela, e como são apenas atuações ele não pode levar esses sentimentos a sério. A garota ao ouvir isso fica muito feliz, e novamente o Virjola fica sem saber o porquê dela estar feliz. Mais tarde, Rin está se preparando para uma atuação de presidente do conselho estudantil, e uma de suas amigas está ajudando a passar maquiagem. Ela corre até o protagonista para mostrar como está, e ele fica impressionado em como a garota está diferente, e já começa a sonhar em como seria ter uma namorada presidente do conselho estudantil. A garota brinca atuando de presidente gerando várias situações engraçadas, com o prota todo desastrado deixando as coisas cair porque ele não consegue se controlar perto de suas atuações. Logo depois eles continuam conversando sobre o que ela faria se realmente fosse presidente do conselho. Ela fala que gostaria que pessoas do terceiro ano pudessem frequentar a sala do primeiro ano, e dá uma explicação qualquer do porquê disso. Porém a gente sabe que é porque ela gostaria de estudar junto dele na mesma sala. E obviamente o lerdão do protagonista não entende que ela queria estar na mesma sala que ele, e ela chega a dar um exemplo hipotético, dizendo que essa regra ajudaria garotas mais novas a frequentar a sala de garotos mais velhos que elas estão apaixonadas. E mesmo depois dessa indireta o prota não consegue entender, o cara é muito lerdão. Depois disso, o prota está desenhando e ela pede para ele desenhar ela, porém quando ela olha o desenho, percebe que está com um olhar meio agressiva. O prota diz que ele desenhou sua atuação de descolada, deixando a bichinha com vergonha. Logo depois ele desenha a safadinha que parece mais um rei demônio, ele começa a olhar fixamente para ela, e desenha ela de verdade, e finalmente o desenho sai fofo, deixando ela envergonhada novamente, mas talvez fofo seria uma palavra muito forte, kkk. No momento que voltam para casa, eles conversam sobre filmes de terror, mas a garota não gosta desse gênero pois sente medo. Ele então a chama para assistir junto dele pois assim ela não vai ficar com medo. Ela gosta da ideia porque é coisa de namorados. Momentos depois ela encontra o Eiji sozinho em uma biblioteca, e fica doidinha para puxar assunto, mas como ela está se achando feia, resolve ir embora. Porém no momento que ela estava indo o prota a reconhece. A garota percebe que ele está usando uma camiseta que fizeram para o festival cultural, e o cara não perdoa e já fala que ela também não está bem vestida. Ela atua falando que não segue modas, e depois disso o prota chama para fazer compras juntos. Durante as compras, o cabelo de Rin cai em seu olho, ela pretende cortar, mas não decidiu qual comprimento que quer deixar. O prota começa a imaginar ela de cabelo curto fazendo todas as atuações, mas entra em desespero pois gosta dela com o cabelo longo. Ela diz que manter ele grande dá muito trabalho. Eiji percebe que ela se esforça muito com o seu cabelo e faz carinho em sua cabeça. Ela fica com tanta vergonha que se esconde atrás do seu próprio cabelo e decide que não vai mais cortar ele curto. Já na escola, novos membros entram para o clube, e como ela agora não é mais novata no clube, precisa dar conselhos aos novatos. Enquanto ela está pensativa, o prota pede um conselho a ela em como se tornar em alguém que as pessoas possam confiar. A garota faz uma nova atuação, atuando como alguém recatada e respondendo à pergunta dele, deixando o Eiji impressionado com sua nova atuação. Nas atividades do clube, eles estão testando alguns objetos para a apresentação, porém eles percebem que esse objeto não está tão firme e precisa ser reforçado, então o prota segura sua mão e pede para que ela pule dizendo que vai segurar ela firme. A garota começa a imaginar várias situações onde ela acaba caindo nele, ficando envergonhada, e não consegue pular pois fica com medo. O presidente do clube pergunta o que está acontecendo e os dois malucos começam a pedir por socorro. Mais tarde, Rin está olhando as fotos de turmas de antigamente, e encontra Eiji quando estava na quarta série, e tira uma foto com seu celular. Ela continua a olhar mais fotos dele daquela época e tira mais fotos. Ele pergunta o porquê dela está fazendo isso.
E ela responde com uma atuação falando que ver ele feliz eleva o seu próprio humor e fica pensando que provavelmente desde aquela época ela já iria gostar dele. Depois disso o garoto diz que ela precisa ir pro ginásio, mas ela atuando de safadinha diz que vai faltar. Ela continua com a brincadeira atuando de safadinha e zoando ele de várias maneiras, fazendo ele bater com o martelo no próprio dedo. Aparentemente a garota ensaiou tanto em sua casa que não está conseguindo sair do personagem e por isso quis faltar no ginásio. O prota, depois de ouvir isso e perceber que o presidente veio buscar ela, ele segura em sua mão e eles escondem atrás de um quadro, ficando bem próximos um do outro. Depois que o presidente se retira, Eiji diz que ela precisa tirar uma folga e fala que vão vagar aulas juntos, porém como o dedo do prota estava doendo eles vão até a enfermaria. Depois disso, a garota vê o antigo casaco do prota, e pergunta se durante a formatura do fundamental ele deu o segundo botão para a garota que ele gostava. Eiji não sabia que existia essa cultura, e na brincadeira ele entrega o botão para ela, deixando ela bem feliz. A garota ficou tão feliz que pede para ele entregar o botão mais uma vez, o protagonista faz novamente e ela vai ao delírio. Mais tarde, quando o prota vai abrir o seu armário, percebe que nunca vai ganhar uma carta de alguém, já ela nota que toda manhã ele faz essa checagem. Porém no outro dia ao abrir seu armário ele percebe que ganhou uma carta, ele fica sem acreditar, e ao ler nota que foi mandada pela safadinha e a tsundere, onde a safadinha escreve que não quer que ele ganhe mais cartas de ninguém, já a tsundere escreve que só mandou a carta porque ele parecia desesperado por uma. A garota atuando de tsundere pede para ele escrever uma resposta, e obviamente ele concorda. Enquanto ele estava pasmo e sem acreditar que ganhou aquilo, ele percebe que tinha uma outra carta no meio delas. Essa era uma carta onde a Rin tinha revelado os seus sentimentos para ele, porém a carta não era para estar ali. Então antes dele ler completamente ela pega a carta e sai correndo, e explica que não era para ter mandado essa, pedindo para ele esquecer o que leu. O prota continua curioso para ler o resto, mas diz que vai esquecer. Depois das aulas, a garota vem toda feliz até ele, dizendo que ajudou um amigo dando conselhos amorosos. Ele diz que era normal ela ser bom nisso, pois tem 5 especialistas em romance na sua cabeça. Ele se refere às atuações dela. Ela então pergunta como ele faria para chegar em alguém que não tem muitos interesses em comum. Ele diz apenas que ia se esforçar e fala que ela que é boa para dar conselhos. Já que ela é boa em dar conselhos, ela então diz que acharia melhor ele sair com alguém mais jovem. Ele concorda já que foi ela que disse, e ela fica feliz. Depois disso o cara chega na conclusão que ela está pedindo para ele ir atrás das novinhas, e ela grita falando que não precisa ser tão jovem assim. Na próxima cena a Rin está em uma viagem escolar, e a pedido da Rin, sua amiga Megu está fingindo ser o protagonista, pois como a gente já sabe, o prota mais a Rin não estudam na mesma série, então eles não estão juntos na viagem. A garota está toda preocupada pelo fato deles não terem ido juntos para a viagem e que o prota vai se formar primeiro que ela. Sua amiga tenta acalmar, e tem a grande ideia de fingir ser o prota durante a viagem, porém ela não conhece o prota então não sabe como atuar direito sendo ele, o que faz a Rin novamente querer o verdadeiro por perto, então elas decidem ir comer dango. No outro dia na escola, a Rin está mostrando as fotos da viagem para o Eiji. Ele percebe que ela está meio estranha nas fotos e pergunta o que aconteceu, mas ela apenas responde que o clima ficou um pouco estranho. O cara começa a achar que algum tarado estava perturbando ela, enquanto a garota está toda tímida lembrando das maluquices que ela e sua amiga fez durante a viagem por causa que o prota não foi. Durante as atividades do clube, o Eiji encontra a Rin dormindo em uma poltrona e tenta acordar, porém ela não acorda e fica falando coisas em voz alta enquanto dorme. Ele acha aquilo muito fofo, e começa a zoar fazendo algumas perguntas para ela. Só que ao ouvir a sua voz, ela fica toda feliz e fala que ele é um idiota. Depois disso ela acorda, e o cara começa a trollar ela, dizendo que a garota falou que amava ele enquanto dormia. Ela fica toda preocupada sem saber se era verdade, e ele fica se fazendo de idiota. Rin percebe que ele estava mentindo, ela se senta toda bravinha, e para tentar acalmar, ele mostra para ela uma bebida que viralizou na internet por ter um gosto horrível. Ele diz que encontrou a bebida e que fez um concurso de quem fingia melhor que a bebida era gostosa, porém todo mundo perdeu, pois era horrível. A garota curiosa com o gosto, experimenta dando uma baita golada, e como ela atua muito bem, conseguiu fingir que gostou. Só que alguns segundos depois ela fica toda roxa de tão ruim que é o sabor. Só aí que o Eiji percebeu que era uma atuação.
Ele começa a aplaudir impressionado como atores realmente conseguem fazer coisas incríveis. Depois disso, Prota percebe que se ele tomar a bebida, vai estar dando um beijo indireto nela, mas fica com vergonha e desiste da ideia. A garota envergonhada atua como safadinha perguntando se ele não fica satisfeito apenas com um beijo indireto. O cara fica maluco, mas nada acontece, pois ele não leva a sério, porque ele acha que as atuações dela são apenas uma brincadeira da garota. Depois que tudo se acalmou, eles ficam brincando de uma brincadeira estranha, onde falam frases atuando um para o outro. E como sempre, durante as atuações das frases, a garota fica dando várias indiretas que gosta dele, mas sempre fingindo que é brincadeira. Só que ela foi surpreendida, pois ele também entrou na brincadeira e atuando falou que gostava dela também, deixando ela maluquinha. Mais tarde eles estão na frente do clube. Quando ela olha para o ex, ele dá uma piscadinha. Rin fica surpresa que ele consegue piscar apenas um olho com tanta facilidade, tentando fazer o mesmo, porém não consegue. Ele dá uma ideia para ela, dizendo para tentar fazer isso com uma atuação, pois ela sempre consegue fazer qualquer coisa quando está atuando. A garota tenta fazer atuando novamente como safadinha, mas mesmo assim não consegue. Eiji mostra novamente como se faz, e como a garota fica atentamente olhando para ele, o cara simplesmente começa a zoar dizendo que se ela ficar olhando tanto, vai acabar se apaixonando. O cara é um garanhão, kkk. Mais tarde, o Prota se machuca e vai até a enfermaria, mas quando chega não encontra ninguém. A garota vem correndo preocupada com ele explicando que ficou sabendo que ele se machucou na educação física. Como a enfermeira não estava no local, ele pede para ela atuar sendo uma enfermeira e cuidar de seu machucado. A garota coloca o avental e pergunta como ficou. E o cara fala que ela está parecendo um pouquinho mais inteligente, o moleque é bom nas piadas. Ela então chama ele para desinfetar o machucado. Eiji fica preocupado se vai doer muito. Rin atuando como fofa, pergunta se ele não vai se irritar se doer, mas mesmo assim o cara tá morrendo de medo. Ela então começa a atuar como uma enfermeira recatada, pedindo para que ele aguente firme. Depois de ver essa nova atuação ele cria coragem. Ela aplica o remédio fazendo ele perceber que não doía nada. Depois de colocar o curativo, o Prota mostra seu outro machucado, deixando a garota envergonhada. Ele percebe que ela ficou vermelha, mas Rin mente dizendo que é mentira e falando que ele precisa de um exame de vista. Assim começa o exame, porém o cara não leva a sério e finge ter visto o nome Tsundere. Ela pediu para eles fazerem novamente, só que dessa vez levando a sério, e a garota vai escolhendo as letras para formarem seu primeiro nome, Rin, fazendo o Prota falar isso, o que a faz ficar muito feliz. Mais tarde, o Prota está jogando um jogo de celular, e está com dificuldade de passar por uma dungeon. Com isso ele pede a garota para jogar em dupla, e obviamente ela aceita. Eles começam a jogar, e a Rin escolhe uma personagem suporte. O cara comenta que a personagem parece coisa que a safadinha usaria. A garota atuando como safadinha diz que vai lançar um feitiço nele, fazendo o cara tremer na base. Só que logo ele percebe que precisam levar a sério pois a dungeon é muito difícil. Eles começam a jogar de fato, fazendo ele perceber que a garota é muito boa em jogos. Ela responde atuando, dizendo que apenas queria jogar com ele. Ele fica maluquinho perdendo a concentração onde acaba levando os dois a perderem no jogo. Eles voltam a jogar a sério, mas novamente ele não consegue se concentrar vendo as atuações dela. A garota é muito troll, kkk. Depois, na varanda do clube, eles conversam relatando que daquele local dá para ver a casa do Prota. A garota se lembra do dia que o ajudou quando estava doente, e fica com vontade de ir até a casa dele novamente. O Prota fica mostrando várias casas onde possivelmente as atuações dela iriam morar. Rin pergunta em que casa ele gostaria de morar, e os dois escolhem uma ao mesmo tempo, o que os deixam impressionados com sua sincronia. A garota fica toda envergonhada ao pensar neles morando juntos. Na volta para casa, está caindo uma baita chuva, e ele está todo feliz dizendo que fica empolgado quando chove. O cara comenta que seria super fofo se a descolada tivesse medo de trovão. Ela, para agradá-lo, faz a atuação. Porém quem na verdade sente medo de trovão é a própria Rin. A chuva continua caindo forte com vários trovões, e a coitadinha fica com muito medo. O Prota decide levar ela para sua casa até a chuva passar, e ela aceita super feliz, fazendo ele suspeitar que ela não está com tanto medo assim.
Já em sua casa, ele pede para a garota ir colocar roupas secas. Ela então veste uma de suas roupas, deixando ela bem feliz e imaginando que isso é quase como se estivessem namorando. Ele bate na porta e diz que quando terminar pode ir para o seu quarto ou para a sala se preferir. A garota, sem pensar duas vezes, escolhe seu quarto. Ela vai para o quarto dele, que a deixa pulando de alegria por estar ali. Nesse momento, Eiji chega dizendo que quando sua mãe chegar vai pedir para ela jantar com eles. A garota entra em curto-circuito quando percebe que estão usando roupas combinando e que vai conhecer os pais dele. Segundos depois, a mãe chega e já percebe que ele está com companhia. O prota apresenta Rin para sua mãe, que fica toda suspeita percebendo que ele está com uma garota e ainda por cima usando roupas combinando. O anime corta para depois da janta, onde a Rin se despede e agradece pela refeição. Eiji vai levar ela até sua casa, e durante a ida eles conversam sobre como a Rin fez rapidamente amizade com sua mãe, onde sua mãe já até a chama pelo primeiro nome. Ao ouvir isso, a garota pede para que ele a chame pelo primeiro nome também. Ele, todo envergonhado, para de chamar ela de Nanakura e começa a chamar de Rin, deixando a garota bem feliz. No outro dia, a irmãzinha da Rin foi até o colégio, e o prota está brincando com ela achando a garota muito fofa. Ele comenta que as duas são bem parecidas e pergunta se a Ayaka gosta de sua irmã mais velha. Ela responde que sim. O maluco do nada pergunta de qual ela gosta mais, se referindo às atuações dela. A Ayaka fica sem entender nada, e a Rin mostra uma de suas atuações, deixando ela impressionada, mas logo depois fica com muita vergonha de fazer isso na frente de sua irmã mais nova. O prota comenta que adora as atuações da Rin, e a garotinha pergunta se ele já viu ela no modo preguiçosa. Quando ela ia contar mais sobre o assunto, a Rin corre para impedir, deixando ele curioso para conhecer seu modo preguiçosa. Então a Rin faz uma mini atuação dela sendo preguiçosa, pedindo para ele pegar uma bebida que está literalmente de seu lado. A garotinha diz que ela só volta ao normal quando faz o que ela pede, então o prota entrega a bebida a ela, mas a Rin aproveita a situação e pede para que ele a chame de fofa. O prota, sem entender direito, chama ela de irmã mais velha fofa, deixando a Rin feliz e envergonhada ao mesmo tempo. E como ela está muito envergonhada, não volta ao normal e continua fingindo estar atuando. Em outro dia, as aulas estão acabando, e o prota pergunta se a Rin tem planos para as férias de verão. A garota fica bem feliz ao perceber que ele está chamando ela pelo primeiro nome. Ele fica envergonhado, e pede para que a mimada a chame pelo primeiro nome também. A garota faz o que ele pediu, deixando o cara maluco. Ele volta ao assunto anterior e pergunta se ela tem planos para as férias de verão. Ela responde que não tem, então Eiji comenta que os dois vão fazer muitas coisas juntos nessas férias. A cena muda já para eles em um festival de fogos, onde os dois acabaram se perdendo do presidente do clube e dos outros membros. Eles começam a procurar a galera, e a garota pensa que seria melhor se eles não conseguissem encontrar eles para poder ficar sozinha com o prota. Nesse momento ele diz que encontrou o presidente, mas era apenas ele zoando, dizendo que um boneco era parecido com o presidente. Eles decidem tentar ganhar o boneco, e o prota, claramente roubando na brincadeira, consegue vencer. Ele dá o boneco para a garota, que fica feliz. Depois disso eles decidem parar de brincadeira e realmente procurar o restante do clube. A garota pede para que ele espere um pouco, pois ela está com vontade de algodão doce, então eles compram um bem grande. E o prota resmunga que eles deveriam ter encontrado os outros antes de ficar se divertindo. Ao ouvir isso, a Rin rapidamente já pensa em alguma outra coisa para enrolar um pouco mais e ficar mais tempo a sós. Ela então mostra umas máscaras, e os dois vão até o local. Rin compra uma das máscaras para sua irmã. Só que nesse momento ela vê os membros de longe e rapidamente coloca a máscara no prota e se esconde atrás do algodão doce. O plano realmente deu certo. No outro dia eles vão até um clube de piscina junto da Ayaka e sua amiguinha. O prota fala que vão cuidar delas, e pede para que chamem a Rin de chefe. Depois disso a irmãzinha pede para que ele a jogue na piscina. Realmente ela é muito fofa. A Rin mostra que pular na piscina é proibido, mas o prota tá se divertindo muito com isso, mas pede desculpas a ela e fala que entrou no modo adulto e que não vai mais cair em tentação. Ela, para pirraçar, atua como uma adulta, pedindo para que ele passe protetor solar nela, mas o cara fala que agora a situação ficou adulto demais. A garota comenta que não quer ser a chata do rolê e também quer se divertir, então começa a relaxar em uma boia.
O Prota aparece do nada assustando a garota. Ele pede socorro dizendo que as crianças estão fazendo ele nadar borboleta. Nesse momento chega as garotinhas procurando por ele. Rin mente dizendo que o cara nadou tanto que acabou derretendo na água. As garotinhas ficam assombradas. Rin diz que depois vai consertá-lo. Elas se retiram todas tristinhas. O Prota sai debaixo da água quase sem fôlego. A garota agradece ele por ter aceitado seu convite de vir ao clube em cima da hora. Ele diz que um irmão mais velho não pode dizer não para sua irmãzinha. Ela, atuando de fofa, diz muito obrigado, irmãozão. Ao ouvir isso, o cara recupera suas energias automaticamente e elogia o biquíni dela dizendo que é muito fofo. Depois da piscina, Rin está exausta, e sua irmã mostra como é seu modo preguiçosa. A garota tenta acordá-la e nada acontece. Como a Rin resmungou que queria batatinhas, a garota trouxe dando elas em sua boca. E como ela tinha dito anteriormente, só fazendo seus desejos para tirar ela do modo de preguiça. KKK. Mais tarde, Rin está contando tudo o que aconteceu na piscina para sua amiga, onde ela e o Prota ficaram juntinhos na boia. E Kira elogiou seu biquíni. Megu diz que ela já contou isso várias vezes por telefone. Megu percebe que Rin está mimando muito a Ayaka, mas ela responde que se não fosse por Aya ter pedido para ir para a piscina, nada daquilo teria acontecido. Megu diz que da próxima vez, Rin vai ter que convidar ele por si só, pois como eles saem junto o tempo todo isso não seria nada difícil. Rin, envergonhada, diz que isso seria impossível. Sua amiga fala que talvez ela consiga chamar ele atuando de descolada. Ela fala que sua atuação disse que não consegue. Nesse momento sua irmãzinha diz que vai convidar ele por ela. Dias depois, Rin foi visitar seus avós no interior. Ela grava um vídeo para mandar para o Eiji. Ele responde com outro vídeo, dizendo que o local é legal e que está com inveja. A garota faz um vídeo mostrando a praia, enviando rapidamente antes mesmo de ficar com vergonha e apagar. Ele responde com uma foto, dizendo que estava tão concentrado no vídeo que acabou deixando o picolé cair. A garota fica feliz que mesmo à distância estão conseguindo manter contato. Sua irmã fofinha também está na viagem. Ela encontra um dos seus amigos chamado Shiro, e a Ayaka vai comprar um picolé. Depois disso, Shiro chama a garota para ir até as montanhas brincar, porém a garotinha, imitando a Rin, começa a atuar pedindo para que ele a leve à praia. Ele, todo envergonhado, aceita. Durante a ida, o garoto pergunta se ela vai fazer algo amanhã. Ela diz que se ele quer chamá-la para brincar amanhã tem que pedir direito. Ele, envergonhado, chama ela para caçar insetos amanhã. Durante a praia, o Shiro está com muito tédio, pois não trouxe suas bermudas de entrar na água. E o dia está muito quente. A Ayaka vai até ele perguntando se quer um pouco de água, mas o moleque entra em pânico percebendo que ela está muito próxima. Ele então sai correndo para a praia com roupa e tudo. Dias depois, Rin já está de volta à cidade e se encontra na sala do clube. A garota está usando um uniforme de marinheiro. Ao ver isso, o Prota já começa a agir que nem um gado, deixando ela envergonhada. Ele comenta que parece uniforme de escola para marinheiro, mas só de pensar nisso já fica preocupado se ela mudasse de escola, pois ele não iria conseguir ver mais as atuações dela. A garota fica feliz e diz que não importa para onde ela for, ainda vai continuar atuando para ele, e fala que algum dia vai mostrar uma atuação ainda melhor do que as atuais, e por isso pede para que ele nunca se esqueça dela. Ao ouvir isso, o cara chega a chorar em pensar em ela se mudando de escola. Rin fala para não se preocupar, pois ela não vai a lugar nenhum. Mais tarde, eles estão ensaiando uma peça na sala do clube. A peça conta sobre uma garota que está se separando de alguém e faz um juramento para a árvore da promessa que nunca vai esquecer dessa pessoa, e que quando mais velhos eles vão se reencontrar. A garota não consegue se concentrar direito, pois quem está fantasiado de árvore é o protagonista. Os outros membros do clube estão avaliando a atuação dos dois. Ela continua atuando, porém está errando algumas falas. O Eiji tenta ajudar e o presidente está observando tudo isso. Ela continua a atuação, mas está cada vez mais envergonhada, e se lembra que a próxima cena ela deve chorar agarrada na árvore. A garota não consegue continuar. Depois do ensaio, ela reflete que não vai conseguir fazer isso na frente de outras pessoas. O Prota comenta que foi muita sorte ver ela atuando de perto. Ela, envergonhada, se lamenta pensando que se estivesse sozinhos ela conseguia tranquilamente fazer a cena. Na próxima cena, o Prota está com uma filmadora. Ele quer conseguir furos de bastidores da atriz principal do clube, pois isso vai ser mais uma coisa para mostrar no festival cultural. E obviamente a Rin está toda tímida com isso.
Ele começa a filmar ela em todos os locais, mas Eiji está sem saber o que perguntar na entrevista. Ele pede para continuar enquanto almoçam no refeitório. A garota percebe que essa entrevista não é tão ruim assim, porque vai passar mais tempo com o prota. No refeitório, ele começa a gravar tudo o que a atriz principal gosta de pedir. Ela tá bem feliz que vai comer junto dele. Enquanto comem, ele comenta que o prato dela combinaria mais com o paladar da tsundere. A garota começa a comer atuando como tal. O cara diz que vai guardar esse vídeo para sua coleção pessoal. Eles percebem que estão ficando sem tempo, então ele pergunta se ela tem algum pensamento como protagonista da peça. Ela diz que uma peça é sempre um trabalho em equipe e que gostaria de dar o seu melhor no papel. Quando finalmente ele ia gravar algo que preste, a bateria da câmera acabou, só que isso deixou ela feliz, pois ele vai continuar a gravação depois da aula e assim vai poder ficar mais tempo com ele. À noite depois das aulas, os dois estão indo fazer a gravação na escola. Eiji está empolgado pois nunca passou a noite na escola. Os dois estão empolgados pois o festival já é amanhã. Eles decidem ir comprar suas jantas para levar para o clube. No local eles ficam decidindo o que vai comprar. Enquanto pagam, o prota comenta que se eles casassem fariam esse tipo de coisa todos os dias. A garota fica envergonhada. Eles chegam na escola. Os outros membros já estão no local. Rin fica com vontade de ir ao banheiro, mas quando olha o corredor todo escuro fica com medo de ir só. O prota vai junto dela. Rin se agarra ao Eiji, que comenta que não precisa ficar com medo pois tem outros alunos no local. Ele diz que a descolada provavelmente não iria ficar com medo. Ela tenta atuar, mas está tremendo de tanto medo. Eles ouvem um barulho estranho e os dois começam a cantar para se acalmarem. A cena é muito engraçada. No outro dia, começa o festival cultural. Rin está pensativa querendo dar uma volta pelo festival com o Eiji. Ele chega no local comentando que ainda não terminou de montar o palco porque falta levar muitas coisas. A garota tenta ajudar, mas ele fala que ela deve se concentrar em subir no palco, e entrega os bolinhos que comprou no festival. O prota percebe que ela ficou bem feliz com isso. Então o prota começa a comprar várias e várias coisas do festival para ela. A garota fala que isso não é justo, pois também queria estar se divertindo. Ele explica que como ela está ensaiando, apenas queria dar um gostinho do festival para ela. Momentos depois, a peça está prestes a começar. Rin tenta se acalmar. O prota chega e tenta ajudar, dizendo que vai dar um prêmio a ela se fizer uma boa atuação. Ela fala que vai ser difícil pois provavelmente deve cometer pelo menos um erro. Então Eiji diz que não importa qual for o resultado ele vai dar um prêmio a ela. Rin toda envergonhada fala que como prêmio gostaria de ter um encontro com ele, explicando que não conseguiu aproveitar o festival cultural e gostaria de ir em um encontro. A cena muda para já depois do festival, onde Rin está toda empolgada em seu quarto decidindo qual local escolher para o encontro. Ela imagina os dois em um aquário, mas fica com muita vergonha e pensa em chamar para um shopping. No dia do encontro, eles vão até Kyoto, pois o prota conseguiu 2 ingressos para um musical. Ele explica que dessa forma vai ficar parecendo com uma viagem escolar. Dentro do local, Rin está muito feliz. O prota fala que eles deveriam fazer coisas de viagem escolar como guerra de travesseiros. A garota pega em sua mão e atua como safadinha dizendo que seria um tédio os dois não passarem a noite juntos. O cara quase dá um grito no meio do musical. Enquanto observam as apresentações, ele vê que a Rin está bem feliz. Depois de algum tempo vendo o musical, eles vão até um local alto. Ele pergunta se a tsundere gosta desse tipo de local. Ela fala que não tem medo mas pede para que ele não a empurre. Eiji começa a trollar ela dizendo que vai empurrar, deixando ela bravinha. Eles vão até uma loja de dango. Ela atuando como irmãzinha diz que gostaria de dango. Ao ver isso o maluco pede logo 7. Depois disso os dois estão pensando em qual presente levar como lembrança. Eles passam por vários momentos juntos enquanto escolhem qual presente levar. Depois das compras, ele pergunta se ela está se divertindo no local. Ela diz que ficaria feliz não importa qual local fosse. Depois disso, eles vão para um local de descanso, enquanto Eiji aguarda a Rin que foi comprar uma bebida. Quando ela chega a ver que ele acabou caindo no sono, então deita junto dele e acaba dormindo. Quando o prota acorda a ver que ela estava dormindo em sua frente, ele pergunta o que está acontecendo.
Ela fala que gostaria de ficar com ele para sempre. Eiji fica sem palavras, mas Rin envergonhada pede para que ele finja que ela nunca disse isso, explicando que como ela acordou toda bagunçada, gostaria de ter uma outra chance para falar isso em um momento mais propício. A garota é atacante. O prota apenas concorda. Nesse momento ela percebe que realmente ama ele. Depois dessa situação, os dois estão super envergonhados. Ela quase escorrega em uma pedra, mas o Eiji consegue segurar. Ele comenta que os dois deveriam dar as mãos para evitar que escorreguem, e assim os dois vão de mãos dadas. De volta à escola, os dois ainda estão envergonhados por antes. Ele comenta que gostaria de sair novamente com ela. A garota atuando diz que da próxima vez ela decide para onde ir. Em outra cena, enquanto limpam a sala do clube, Rin acha uma cápsula do tempo. E quando abrem, percebem que são várias cartas escritas pelos membros do clube no passado. Uma das cartas era uma declaração de amor deixada por alguém. Eles ficam surpresos ao perceber que quem escreveu essa carta se chama Rin, chegando na conclusão que tinha uma outra Rin no clube de teatro 10 anos atrás. No final estava escrito: "Eu espero que continuemos amigos daqui para frente." Então Rin chega na conclusão que os sentimentos não foram correspondidos. Todos ficam tristes com a história. O presidente recolhe a carta para guardar em um local apropriado. Enquanto jogam o lixo fora, eles refletem no que estariam fazendo daqui a 10 anos. A garota timidamente responde que vão ser adultos. Ele fica sem entender. Rin atuando diz que talvez eles estejam namorando outras pessoas. Eiji fica preocupado que a safadinha de 10 anos no futuro vai ter esquecido dele. Então ela segura em sua mão e diz que se ele não quer se esquecer dela, é melhor não me soltar. O cara dá um grito enquanto ela cai na risada. Ele começa a brincar fingindo que está escrevendo uma carta para ela ler daqui 10 anos, perguntando se ela ainda estiver agindo como tsundere, se vai continuar fazendo chiquinhas no cabelo. Ela começa a rir e chama ele de bobo. O clima entre os dois está muito agradável. À noite, Eiji pergunta se Rin vai passar o ano novo com seus parentes. Ela confirma dizendo que vai amanhã. E como já era meia-noite, ele manda ela ir dormir pois ela vai precisar acordar cedo para a viagem. Ela então se despede dele. Porém não desliga a ligação para ficar ouvindo um pouco mais a voz do prota. Ele pergunta se Rin quer que ele a coloque para dormir, fazendo a garota rir. Ela coloca o celular do lado do travesseiro e se deita. Os dois ficam conversando enquanto o prota conta uma história entediante para ela ficar com sono. Dias depois, os dois vão até um templo. A garota pergunta qual foi o seu pedido, mas ele responde que é segredo, deixando ela curiosa e perturbando ele para que conte. Eiji comenta que desejou fazer boas memórias antes que o ano escolar acabe. Como a garota é mais jovem que ele, fica triste em saber que logo ele vai se formar. Depois disso, ele fica curioso para saber como foi na casa dos seus parentes, mas como a garota estava pensativa sobre o seu desejo, ela não prestou atenção no que ele perguntou e responde qualquer coisa, fazendo o garoto rir. Já em sua escola, ele conta que finalmente aceitaram ele para atuar em uma peça junto dela. A peça é da Branca de Neve. Ele vai ser o príncipe. Porém nessa peça, é o príncipe que come a maçã envenenada e fica dormindo, enquanto a Rin vai ser a Branca de Neve, onde vai precisar improvisar da forma que desejar para tentar quebrar o feitiço e acordar o príncipe. Ela começa a zoar o Eiji, pois na peça ele só vai precisar ficar dormindo, por isso aceitaram ele. O clima entre os dois é muito bom. Ela continua lendo e percebe que no final ele acorda com um beijo. Os dois ficam tímidos sem saber o que dizer. Depois disso, Rin está falando com sua amiga por mensagem. Ela digita que deseja contar ao protagonista que gosta dele. Sua amiga tenta apoiar e tranquilizar, dizendo que os dois sentem a mesma coisa e que não precisa ter medo. Mego pergunta o que o prota está fazendo no momento. Quando ela olha, percebe que o cara está ensaiando para a peça. Mego continua dando várias dicas para Rin, fazendo a garota ficar mais destemida. O presidente chama ela pedindo sua ajuda para acordar o Eiji, pois sempre quando ele atua fica parecendo que foi de arrasta. Ela apenas trisca no rosto do cara e ele acorda sem entender nada. No outro dia, nevou bastante e está difícil de andar. A garota vai para trás dele e começa a seguir os seus passos, mas o cara é muito troll e fica andando em círculos. Então ela fala que deseja caminhar perto dele, e os dois vão juntinho para a escola. Eles chegam cedo no colégio e vão até a sala da Rin. Ele se senta ao lado da sua cadeira, e começa a brincar como se estudasse na mesma sala e sentasse ao lado dela, perguntando qual a página do livro. Ela entra na brincadeira e os dois ficam que nem bobos atuando como se estudassem juntos.
Depois dessa brincadeira, eles comentam que não podem deixar que ninguém os vejam fazendo esse tipo de brincadeira besta, pois senão vão zoar com a cara deles. Porém os dois se divertiram bastante. Chega o dia da festa de despedida do clube de teatro, onde eles vão apresentar a peça da Branca de Neve. Os dois estão ansiosos pois logo vai começar, como ele já está prestes a formar, e talvez seja sua última peça. Eiji diz que esse foi o dia que ele mais se divertiu no clube de teatro, e fala que seria ótimo se pudessem fazer outras peças juntos algum dia. Ela fala que quer conversar com ele após a peça acabar. A peça começa e todos estão se divertindo muito. Rin está atuando muito bem, tentando achar uma forma de quebrar o feitiço. Chega o momento tão aguardado, a hora do beijo. Todos da plateia ficam impressionados com a cena que está por vir, mas descobrimos que eles não podiam beijar de verdade na escola, e quando estivessem perto de se beijar, uma garota que faz parte da peça apagaria a luz para fingir que eles se beijaram. Mas quando a luz é acesa, Rin está toda vermelha por algum motivo, e o Eiji continua com a atuação. Depois da peça ele vai até a garota para saber o que ela deseja conversar. Ela se vira fingindo ser uma das atuações pois está com muita vergonha. Nesse momento descobrimos que na hora da peça a garota realmente beijou o protagonista quando as luzes estavam apagadas, pois ele fica fazendo biquinho para zoar com ela, deixando ela super envergonhada. Literalmente do nada eles vão para o teatro vazio, e começam a atuar sobre a primeira vez que se conheceram, onde a garota pergunta onde fica a sala do clube. Eles imitam direitinho tudo o que ocorreu naquele dia, e quando terminam eles caem na gargalhada. Tá realmente pintando um clima entre os dois. Ele comenta que deseja saber o que ela tem para dizer. Ela se aproxima e segura em sua mão, e infelizmente o anime corta a cena para o dia seguinte. Todos estão tristes que esse vai ser o último dia como colegiais, onde também é o dia da formatura do protagonista. A formatura começa. Eiji, um dos membros, vê que o presidente está chorando. A cerimônia de formatura acaba. O prota sai correndo para a sala do clube à procura da Rin. O presidente diz que ela está na varanda. Ele vai até ela e os dois começam a conversar sobre sua formatura. Ele diz que seu único arrependimento é que gostaria de ver ela atuando mais. Ela, fazendo uma de suas atuações, diz que ele não consegue viver sem ela. O cara confirma, e ela não esperava por isso. Eiji percebe que a garota está triste e comenta que finalmente conseguiu arrasar corações. A garota timidamente diz para ele não arrasar com seu coração. Ele responde para não se preocupar pois ela sempre será mais importante para ele, o que faz a garota ficar mais ainda arrasada. Ela parabeniza por sua formatura, começando a chorar pois vai sentir saudades. Ele chama a garota para ir em sua casa depois das aulas pois hoje as aulas dela só vai até meio-dia. Eles percebem que não vão ficar tão distantes como imaginavam. E antes de retornar para a sala, ela fala que espera que ainda tenha muita coisa divertida pela frente. Na próxima cena, Rin foi visitar o prota como prometido. Os dois estão envergonhados, porque o Eiji está explicando para sua mãe que a partir de agora Rin vai visitar ele de vez em quando. Sua mãe fica feliz com isso, e diz para ela se tiver algum problema é só avisar. Rin, sem saber o que dizer, fala que não precisa se preocupar pois nada sobre o Eiji a incomoda. Ao ouvir isso a mãe percebe que ela está gostando do seu filho e fala que finalmente seu filho está deixando o ninho. Porém Rin, toda envergonhada e confusa, acaba dizendo que se estiver preocupada com isso, ela pode se mudar para este ninho. A coitada está com tanta vergonha que não está pensando direito no que fala. A mãe responde que sempre pensou em ter uma filha. E ela novamente, sem pensar no que fala, diz que ela pode interpretar o papel de filha ou irmã. E conta que tem muita prática pois anda interpretando o harém do Eiji. A situação fica bem engraçada. Depois disso, no quarto do Eiji, ela percebe que ele estava se livrando dos livros que não vai usar mais, pois sua mãe o obrigou. A garota vê que ele ficava desenhando no caderno da escola e comenta que não era local para isso. Ele, fingindo que ela é a professora, diz que não vai fazer mais isso. A garota entra na brincadeira e atua como professora, dizendo que se ele não tivesse se formado ainda, ela poderia ajudar a estudar. Em seguida ela percebe que Eiji desenhou a viagem que tiveram para Kyoto. Rin dá um sorrisinho engraçado. Ela é muito fofa. Ele rapidamente pega todos os livros e começa a guardar. Rin pergunta se ele vai jogar fora o seu uniforme. Como ele não vai mais precisar usar, então confirma que vai jogar fora. Ela fica triste por não poder mais ver ele de uniforme, e comenta que eles poderiam sair juntos de uniforme. Ao ouvir isso,
O cara começa a zoar com a cara dela, e ela fica gritando pedindo para sair juntos de uniforme pelo menos uma vez, enquanto isso a mãe ouvia a gritaria. Ela vai até o quarto para entregar um suquinho, mas fica assustada com o tanto que eles estão gritando. Depois da gritaria, ela vê que ele tem vários brinquedos no quarto. Eiji usa para preparar cenários. Ela pega uma argila e abre, tentando modelar alguma coisa. O prota acha que aquilo parece um deslizamento de terra. Rin, atuando como mimada, fala que achou que ele iria entender sua arte. A garota novamente faz uma outra arte e dá de presente para ele. O cara novamente fica sem entender o que era aquilo. Ela apenas começa a rir e pede para que ele deixe como enfeite. Depois disso eles estão brincando com vários brinquedos. Ela cai na real e comenta que talvez os dois são muito infantis, mas na verdade como só ela está brincando, Eiji responde que apenas ela que é infantil. A garota é atacante, e diz que quer fazer algo mais adulto. Eiji na brincadeira diz que poderiam se abraçar, mas quando olha para Rin percebe que ela realmente levou a sério. Mas quando ele vai para abraçar, a garota trola ele e começa a rir e diz que ele parece uma criança. Eiji fica bravo e faz uma competição de quem cresce primeiro, então pede para que ela o abrace, mas a garota fica toda vermelha e perde a competição. No outro dia, Eiji aguarda Rin para irem ao shopping. Ela chega e percebe que ele realmente está usando o uniforme. O cara tá se achando porque já se formou e diz que está com vergonha pois é adulto demais para isso. Ela apenas responde que combinou com ele. Depois, novamente ele está se achando adulto e comenta que usar isso traz boas lembranças da época que ele se esforçava, mas ainda não tinha passado uma semana desde que ele se formou. Os dois vão até uma loja. Rin acha um ursinho bem fofinho. Eiji também gosta e comenta que tem uma textura agradável. Ele não consegue parar de agir como um colegial, mas sempre tenta se passar como adulto só porque já se formou. O cara não consegue parar de agir como colegial, e Rin, fazendo uma de suas atuações, pergunta se ele quer ganhar um de presente. Ele, com uma voz de criança, responde que sim. Enquanto caminham, ela fica aliviada que ele ainda é uma criança, já ele fica frustrado que não consegue mostrar seu lado adulto. No meio do caminho eles encontram Aya, que está voltando para sua casa. A garotinha espirra, e o protagonista entrega uma luva para ela não ficar resfriada, então ele ensina uma forma de se cumprimentarem. Rin fica contente por perceber que Eiji sempre trata todo mundo do mesmo jeito. Depois disso eles se separam e as duas irmãs vão embora juntas. Rin pede emprestado a luva que o prota deu, mas a garotinha não empresta. Na escola, Rin conversa com Mego sobre que tipo de adulto quer ser quando crescer. Mego quer ser uma adulta sexy. Já Rin está sem saber qual deseja ser. Mego fala que pessoas com a cabeça no lugar são bem adultas, o que deixa Rin mais preocupada, pois ela não é muito certinha da cabeça. Rin está preocupada se Eiji vai se dar bem na faculdade, o que a faz parecer mais adulta, pois está se preocupando mais com outra pessoa do que a si mesma. À noite, eles estão conversando no celular. Eiji está querendo saber como um universitário se veste, mas Rin não sabe responder, e como o cara só escolhe camisetas infantis ele pede para a garota escolher uma para ele. A garota já fica animada e ansiosa que chegue logo domingo para que ela possa ajudar ele a escolher uma camiseta. Ele começa a imaginar qual camiseta as atuações da Rin escolheria, o que a faz ficar com vergonha e diz não vai atuar e ela mesma que vai escolher. Então a cena muda já para o domingo, onde os dois vão fazer compras e escolher a camiseta que o Eiji vai usar na faculdade. Rin chega assustando ele. Os dois estavam tão ansiosos que chegaram muito cedo e as lojas ainda não estavam abertas. Momentos depois na loja, a garota começa a escolher uma roupa para ele. Ela está muito indecisa em qual escolher. Ele experimenta uma, o que deixa Rin achando ele mais adulto com aquela roupa. Depois de comprar, chega a vez dele escolher uma roupa para Rin. Ela olha para a camiseta que Eiji escolheu para o encontro e começa a suspeitar que ele vai escolher uma bem brega, então decide não deixar ele escolher. Os dois vão até um local que tem vários gatos. Um dos bichinhos vai até a Rin, mas quando ela olha para o prota, vários vão até ele, o que a deixa com inveja, mas ela se contenta apenas com aquele, dizendo que seu coração é de apenas de um. A garota realmente gostou do gatinho. O prota ficou com inveja e diz que seu grupo vai se juntar ao dela. Ele começa a zoar e vai bem devagarinho até ela, cantando uma música assustadora. Ele se senta e faz a garota compartilhar do carinho que estava recebendo dos gatos. O tempo passou muito rápido e já está de noite. Eiji decide levar ela até sua casa,
porque eles vão ficar sem se verem até a próxima semana, mas no meio do caminho ele para e verifica se não tem ninguém olhando, e do nada ele abraça a Rin, falando que está recarregando suas forças, e agora que recarregou ele vai ficar bem até se encontrarem novamente. Rin, atuando como fofa, pede para ele não se esquecer dela um único dia. Dias depois, o prota manda uma mensagem para ela esperar no portão de frente da escola, pois ele está indo até lá dar um oi. Ele chega e está bem estranho. Eiji conta que na faculdade uma colega declarou seu amor por ele, ele recusou, mas a garota começou a chorar e agora ele está se sentindo para baixo. Rin fica sem saber o que responder. Ele chega na conclusão que já que ela não sabe, ele também não vai saber, fazendo ele se sentir um pouco melhor. Ele comenta que a roupa que ela escolheu para ele foi um sucesso, e diz que todo mundo ficou elogiando. A garota fica maluca imaginando que ela contribuiu para outras garotas darem em cima dele. Na próxima cena, Rin está se lamentando que o Eiji é popular na faculdade e ela teve uma grande contribuição para isso. Sua amiga começa a zoar que as garotas vão destruir o seu relacionamento com ele. Rin começa a chorar de desespero. Sua amiga fala que estava apenas zoando, mas Rin explica que o Eiji é um cara legal e é super divertido ficar ao lado dele, e nas horas difíceis sempre dá para confiar nele. A sua irmã também fala que gosta muito do prota, e para pirraçar ainda mais a coitada, sua amiga também fala que gosta do Eiji, o que deixa Rin maluca. Enquanto conversam por chamada de vídeo, ele pergunta como anda as coisas no clube. A garota comenta que entrou uma menina muito talentosa. Ela pergunta como anda as coisas em sua faculdade, mas ele apenas diz que está tudo normal. A garota está muito curiosa e fala que gostaria de saber mais sobre como estão as coisas na faculdade. Ele fica achando que Rin está preocupada, e diz que se acontecer alguma coisa no clube é para avisar que ele quer ajudar. A garota fica aliviada que não está acontecendo nada com o Eiji na faculdade. Ela fala a verdade, dizendo que gostaria de saber se ele é popular na faculdade. Ele fala que não se acha popular, e também não tem tempo para pensar em outras meninas, porém essas frases de efeito fazem com que ela pense que ele é popular. Depois disso, ela chama o Eiji para se encontrarem depois da faculdade, mas como o garoto estaria ocupado com o seu clube, ele a chama para se encontrarem em sua faculdade, e diz que se alguém reclamar ela apenas precisa dizer que veio conhecer, assim podendo até assistir alguma aula. A garota fica empolgada mas ao mesmo tempo assustada. O prota comenta que está vendo tudo isso. Ela envergonhada coloca a mão na frente da câmera, e diz que deu defeito. No outro dia, Rin realmente conseguiu entrar na faculdade e até assistir uma aula. Eiji pede para ela não chamar tanta atenção e quando ele fizer esse sinal é para se esconder. Ela está muito feliz por estar assistindo a mesma aula que ele. Ela se lembra de que alguma menina se confessou para ele, então Rin começa a analisar as garotas da sala, vendo que tem mulheres de tudo quanto é tipo. Ela imita uma das meninas, porém acaba fazendo o sinal que o Eiji disse que sinalizava para se esconder, então o maluco se esconde kkkk. No meio da aula, os dois babaquinhas começam a brincar por mensagens onde o Eiji precisa adivinhar qual das atuações ela está fazendo. No meio da brincadeira, ele começa a agradecer ela por tudo que tem feito por ele, explicando que não tinha coragem de fazer isso em voz alta. Ela fala que gostaria de ouvir isso dele, mas como o sinal estava tocando ele não ouviu nada. Depois disso, duas garotas vieram dar bom dia para o prota, e chamar ele para almoçar juntos. Depois pergunta se era essa garota que ele tanto falava. Ele confirma explicando que Rin veio escondida. Ele apresenta as garotas para Rin, dizendo que elas são do clube de teatro. Como eles passam muito tempo juntos, Rin começa a ficar com ciúmes. Mesmo que eles fiquem sem muito tempo de curtir o tempo juntos, Rin pede para que ela almoce junto das garotas, explicando que veio ver como o Eiji é popular na faculdade. Enquanto almoçam, elas explicam que o Eiji não é tão popular como Rin está pensando, ele apenas arruma confusão com o Iwata e seus amigos. Eiji fica envergonhado, e elas contam que ontem ele brigou pelo último pudim. Então ele fala para Rin que ele estava certo, pois não é popular igual ela pensa. A garota fica um pouco aliviada. Na sala do clube de teatro, Rin está fazendo uma mini atuação para mostrar a todos o seu desempenho, e como sempre ela atua muito bem, o que deixa o ex-presidente do clube do colégio com saudades de ver ela atuando. Até mesmo os membros mais velhos ficaram surpresos com sua atuação. O prota começa a se gabar porque ele que trouxe a Rin para o clube de teatro, mas seu amigo fala que ele é um babaca que se acha, pois ela é uma atriz que se esforça bastante e sabe o que faz, já ele ninguém leva a sério.
Enquanto isso, a garota está dando um show de atuação. Ela chega a chorar falsamente. Já o prota começa a ficar com ciúmes daquela atuação com o garoto. Ele dá um grito e para a atuação, o que faz todo mundo rir. Chega a hora deles irem embora. No caminho a garota pergunta o porquê dele ter parado a atuação daquela forma. Ele diz que ficou preocupado, e que o jeito que ela estava atuando era exagerado e fica com raiva de quem escolheu o roteiro. No final das contas, os dois começaram a sentir ciúmes um do outro. Ela explica que mesmo que as garotas disseram que ele não era tão popular, ela ainda não está totalmente despreocupada. Ela então faz uma atuação dizendo que ele ficaria mais tranquilo se eles casassem, o que deixa ele sem palavras e os dois ficam envergonhados. No outro dia, Rin está ensaiando uma forma de convidar o Eiji para sua casa, pois os seus pais vão sair, porém logo ela, que sabe muito atuar, está se embolando ao imaginar chamando o prota para ir para sua casa. Como Rin nunca mais chamou Megu para sair, pois está sempre saindo com o Eiji, ela chama Megu para sair no seu próximo dia de folga. No meio da conversa, chega uma garota pedindo para conversar com o Rin. Ela pede para ajudar em uma atuação. Então Rin começa a ajudar, lendo suas falas junto da garota. Rin diz que para alguém do primeiro ano a garota está atuando muito bem, mas a menina continua sem confiança e fala que o motivo é a Rin, pois quando ela viu atuando pela primeira vez, não conseguia desviar o olhar, pois era algo de outro mundo e ela nunca vai chegar perto de sua atuação. A menina fala que gostaria de conhecer ela melhor. A garota pergunta como ela consegue ser tão boa. Rin começa a pensar um pouco, e pergunta se aquele gosta de alguém, pois quando se gosta de alguém, a pessoa começa a pensar mais sobre o que passa na cabeça deles do que na própria, e assim você consegue sentir suas emoções mudando como se fosse uma pessoa diferente, e é isso que ajuda a descobrir como atuar bem. Kiri pergunta se tem alguém que ela goste, e Rin confirma. Kiri diz que nunca sentiu isso antes, porque estava muito focada no clube e recentemente só conseguia pensar na Rin. Mas como essa frase pegou mal, ela tenta explicar que não era isso que Rin estava pensando. No outro dia, Rin conta que sua família vai visitar os parentes e ela vai ficar sozinha cuidando da casa, então ela o convida para ir em sua casa quando estiver sozinha, o que faz o cara ficar desesperado e pensando que finalmente venceu na vida. Chegamos a mais um final de vídeo. E família, a Rin é muito pra frente. Ela não perde tempo e já chama o cara para ir em sua casa quando estiver sozinha. Quem não gosta da Rin é louco. Quero só ver o que vai rolar no próximo episódio. Então se você não quer perder, já se inscreva, pois quando lançar o próximo episódio eu faço um novo recap desse anime para vocês. Um grande abraço do seu amigo Yu e até a próxima.